Bom dia, meus queridos, na paz de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Esse vídeo de hoje é para falar sobre os dons espirituais, os dons, né? As pessoas, hoje em dia tem pessoas que ele faz questão de ser chamado pastor, pastora, né? E essa passagem hoje é para expressar a verdade sobre isso, né? É o dom, né? É o dom de pastorear. Não é que eu sou pastor. O único pastor é somente Jesus Cristo. Ele é o único pastor que ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele deu, mostrou isso, né? Então, para explicar melhor essas passagens que fala sobre os dons, né? Porque tem pessoas que acham que falam uma língua lá embolada que nem ele significa o que está dizendo, não sabe nem o que significa aquilo ali que ele está falando, nem ele mesmo sabe o que é que significa. Aí já se acha mais santo do que os outros só porque fala uma língua que nem ele entende. E aqui as escrituras diz claramente: se houver línguas, que haja interpretação, né? Diz bem claro aqui. E ele diz que não vai aproveitar de nada eu estar só falando em língua, né? Em vez de procurar o melhor dom, que é o de profetizar, que todo mundo vai entender, né? Que a pessoa que fala em línguas, fala um mistério com Deus, só ele e Deus está entendendo ali. Quer dizer, aliás, nem ele direito está entendendo, porque ele não sabe o que ele está dizendo ali, o que significa o que ele está dizendo. Ele se alegra, né? O que ele sabe é que ele está numa alegria com Deus, mas ele mesmo não sabe o que está falando. Por isso que ele disse: se houver dom de língua, que haja interpretação. Vou ler aqui já, mais para frente. Eu vou ler primeiro aqui falar do que ele vai falar como deve ser feito aqui com os dons. A gente vai ler em 1 Coríntios 12, vou começar aqui do primeiro. 1 Coríntios 12, ó. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos, muitos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui ele já está querendo dizer que a pessoa, né, que muitos irmãos hoje em dia dizem assim: não, você não tem o Espírito Santo de Deus, você não fala em língua. Não tem nada a ver isso aqui, porque a Bíblia vai dizer já, bem claro aqui, já. Tá escrito, já está dizendo aqui, ó, que o mesmo dom, né, o mesmo Espírito se divide em vários dons, né? É o mesmo Espírito Santo: dom de profetizar, dom de língua, dom de cura, vai dizer tudo aqui, ó. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tá vendo aqui, ó? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Tá vendo aqui que ele está dizendo? Estou só lendo. Não estou interpretando nada, que estou só lendo. E ele já está dizendo aqui dom de cura, dom de, né, ciência, o mesmo Espírito. Aí a pessoa vai dizer que só tem o Espírito Santo de Deus, aquele que fala uma língua embolada que nem ele sabe o que está dizendo. Olha o que está dizendo aí, ó. E a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos,
E outro, a interpretação das línguas. Ó, essa interpretação de espírito que ele falou aqui, acabou de falar aqui, que eu li, no versículo 10, é espírito. O que é discernir os espíritos? É espírito, o Espírito de Deus, por exemplo. O Espírito de Deus não rebola ninguém no chão. Quem faz isso aí é o Espírito contrário. A pessoa às vezes começa pelo Espírito e termina pela carne. Que nem outro versículo que está escrito, né? Cai no chão, bufo, desmaiado. Aí começou pelo Espírito, terminou pelo Espírito de Deus, terminou pelo Espírito do contrário, né? Do inimigo. O Espírito Santo de Deus não derruba. Nunca vi nenhuma passagem na Bíblia que o Espírito Santo de Deus derruba ninguém no chão, que nem desmaiado no chão, não, caindo no chão. Nunca vi. Daniel ficou enfraquecido pela visão que ele teve. Ele caiu de joelho, se ajoelhou. Nem caiu, não caiu, se ajoelhou-se de fraco que ficou, porque a visão foi muito forte. Mas derrubar, que nem desmaiado, derrubar, cair e se bater no chão, nunca vi isso, nunca. Então ficar rodando com uma carrapeta. Ficar que nem uma carrapeta doida rodando, sair sapateando, feito não sei o quê. Por isso que o pessoal do... Por isso que o Evangelho de Deus é escandalizado. Porque é uma coisa feita sem decência e sem ordem. Me perdoe dizer, porque a verdade é essa. Sem decência e sem ordem. Pega uma caixa de som, só falta, bota o volume, só falta pouco estourar os tímpanos dos próprios irmãos que estão dentro da igreja. Os vizinhos não podem nem assistir uma televisão sossegada, um programa favorito dentro da sua casa, com uma zoada horrível. Aquela gritaria, já tem um som que é forte demais, o cara ainda grita até rasgar a goela. Isso aí é decência e ordem? Me digam vocês mesmo, é decência e ordem um negócio desse aí? Por isso que o povo hoje não quer se converter, não quer mais servir a Deus, por causa desse tipo de coisa. Isso aí é fora das escrituras, né? Você me perdoe dizer isso, mas é fora, tá fora das escrituras. Mudaram completamente o Evangelho, por isso que o Evangelho de Deus é escandalizado hoje. Por isso que eu tô lendo isso aqui, porque as pessoas não lêem e não explicam, se lê não entende, querem fazer as coisas de Deus tudo de qualquer jeito. E não é assim, né? Aqui está dizendo bem claro, vocês leiam, para ver se eu estou mentindo. Porque tudo tem que ser com decência e ordem. Cadê a decência e a ordem que tem no meio desse povo que prega o Evangelho, esse Evangelho hoje? Um Evangelho totalmente modificado contra as escrituras aqui, ó. Tudo que está escrito aqui é contra. Mulher, Deus não chamou nunca nenhuma mulher para liderar. Me mostra nas escrituras onde foi que Deus chamou alguma mulher para liderar. Pode profetizar, né? Pode orar, profetizar, mas liderar, mulher para ser pastora, liderar, não existe isso aí. Vou ler tudo aqui para vocês verem, ó. Mas um só é o mesmo Espírito, ó. Donde discernir os Espíritos, Espírito que derruba o povo, você vai saber que se você conhecer a escritura, você já sabe que não é de Deus. Dessa pessoa que desmaiou no Espírito, do Espírito de Deus não era, porque o Espírito de Deus não faz isso. Ele vai dizer que o Espírito do profeta está sujeito aos profetas. Vou ler. Olha, ó, ele diz, donde discernir o Espírito. E a outros a variedade de línguas, e a outros a interpretação das línguas. Tá vendo? Ó? Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá vendo? Como quer. Por isso, ó, o 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Eu vou ler só essa passagem, só até aqui, só até o 12, porque eu vou ler logo aqui, né? Onde ele vai falar sobre... Eu vou pular aqui pro 14 logo, porque senão o vídeo não dá tempo. Ó, seguir a caridade, procurai com zelos os... Aqui no capítulo 14, eu pulei pro 14 aqui, porque se eu for ler tudo não vai dar, não tem para explicar nada, só vai tentar nem por ler. Aí vocês lêem. Ó, seguir a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala
de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Tá vendo aqui, ó? Profetizar, a palavra profetizar não é você, é isso que eu te digo, você vai ganhar a casa, não é isso não. Profetizar é você ler a palavra e entender, é isso que está escrito. Profetizar significa isso aí, você ler e entender o que está escrito. E explicar o que está escrito, né? É maior do que o que fala em línguas, o que profetiza, está dizendo aqui, ó, no versículo 5. Fala em línguas estranhas. A não ser que também interprete. Que fala em línguas estranhas, está dizendo aqui, ó. Vou ler de novo aqui o 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Tá vendo? A não ser que haja interpretação da língua que ele está falando. Você vê alguém interpretar hoje em dia as línguas que fala por aí nas igrejas? Não vê. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? O que ia adiantar? O apóstolo Paulo chegar lá falando numa língua que ninguém entendesse? Não ia servir de nada. Por isso que ele diz, o dom de língua só edifica a si mesmo, né? Mas o principal dom que ele aconselha aqui, vocês já viram que é o de profetizar, né? É o de profetizar. Aí vocês lêem, é bom vocês lerem, continuando lendo aqui do 14, lê o capítulo todinho. Vocês leem essas passagens aqui, onde vocês lêem todo o capítulo, onde eu já li um pouco para vocês, né? Vocês lêem aqui, vocês começam do 12, onde vai falar sobre os dons, essas coisas tudinho, do 12. Aí vem 13, 14, que vai falando tudo sobre isso aí, ó. Aqui, ó, no versículo 17 do 14 ainda tá falando. 14, ó. 14. Da mesma sorte. Tudo é sobre os dons, ó. Doutrina, maneira de pedir com o Espírito. Aqui, ó. Dou graças a meu Deus porque falo mais língua do que vós. É o versículo 17 do 14, ó. Porque realmente tu... O versículo 18 do capítulo 14, ó, de 1 Coríntios. Dou graças ao meu Deus porque falo mais língua do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras. Isso aqui é apóstolo Paulo que escreveu, não foi eu. Estou apenas lendo, para você dizer que eu estou aqui pregando doutrina que não tem nas escrituras. Estou só apenas lendo, tá aqui, está escrito, ó. Não foi eu que escrevi, não. Graças a Deus não foi eu que escrevi, né? Todavia, vou ler o 18 e o 19. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Isso aqui é do versículo 18 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas eu aconselho vocês ler do 12. Leia esse capítulo todinho, porque se você tiver preguiça de ler as escrituras, você lê Coríntios todos, porque ele vai falar. Mas se você quiser ler só essas passagens de falar sobre os dons, que não é permitido a mulher tomar, não é permitido a mulher pastorear, que nem o pessoal prega por aí, fazem. Não estou julgando ninguém, é que nem eu falei, não estou dizendo que vai para o inferno, que isso aqui não, estou só dizendo que fazem errado, do que o apóstolo, fazem o contrário do que o apóstolo Paulo, que foi o principal dos apóstolos, ensinou. Só estou dizendo isso. Aí, ó. Dou graças a meu Deus, porque falo mais língua do que vós, todos. Todavia eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possas também instruir os outros.
que 10.000 palavras em língua desconhecida, né? Tem que acabar aí que passou uma pregação todinho, oculto todinho, falando só língua estranha. Ou então falando só nome de demônio. É tranca-rua, é caveira, não sei o que. Tudo fora das escrituras, meu amigo. Vocês têm que conhecer as escrituras, que é para vocês saberem de que espírito é aquele. Entendeu? Aí eu vou do 14 eu vou aqui pular pro... Eu vou aqui pular para Timóteo. Ó, 1 Timóteo. Ó. Que vai falar sobre as mulheres. 1 Timóteo, o capítulo 2, ó. Começando aqui do 9. Se vocês quiserem, pode ler tudo, que eu já falei, mas eu vou ler só as partes que fala como a mulher deve se comportar na igreja. Que do mesmo modo as mulheres se ataveiem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, né? Já está se referindo a trajes honestos, trajes decentes, né? Sem muita vaidade, sem ouro, ele está dizendo aqui, sem muito luxo, né? Resumindo, né? Ó, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Né? Ele está se referindo a esse silêncio aqui, né? Que a mulher esteja na igreja, não possa dar um glória a Deus, ou não possa profetizar. Não, não está com conversa dentro, na hora do culto, né? Não está com conversa, puxando assunto com a outra pessoa. É ter total reverência, né? Isso ele fala da mulher, mas fala para todos, né? Que na hora do culto a pessoa tem que ter total reverência, né? Já está dizendo bem claro aqui, ó, no versículo 12. Do capítulo 2, versículo 12. Ó. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, né? As mulheres vão ficar meio chateadas comigo, mas isso aqui é a palavra. Eu tenho que pegar, eu tenho que ler, pelo menos. Eu tenho que ler, né? Então, estou lendo aqui, ele tá dizendo. Não permito que a mulher ensine, tá bem claro aqui, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, né? Esse silêncio aqui não quer dizer que você possa dar um glória a Deus na igreja, né? Que nele fala, pode orar, profetizar, mas não tá com conversa, né? Na hora do culto, e nem ensinar, e nem assumir, né? Ou seja, ser pastora. Nunca, vocês podem ler a Bíblia todinha que Deus nunca chamou nenhuma mulher para tomar, para ser pastora, para ensinar o povo. Não. Tem mulheres rainhas, tem as mulheres, mas nunca, Deus aqui na escritura não tem dizendo aonde foi que uma mulher assumiu a liderança do povo de Deus. Não existe isso aí, entendeu? Nem hoje a gente se vê por aí. Está escrito aqui, não sou eu que escrevi, está tudo escrito aqui, ó. Ela pode profetizar. Profetizar é uma coisa, assumir liderança é outra, entendeu? Ela pode pregar também, mas assumir uma liderança é outra coisa. Ó, e Adão, aqui ó, vai dizendo aqui no 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Tá vendo? Aqui tá bem claro, você me perdoe, eu tô só lendo. São coisas que as pessoas não leem, mas nas igrejas hoje em dia não tem mais palavra de Deus. Tem o quê? Onde
tudo que puxa para o lado financeiro. Aí eles lê tudo, vasculha a Bíblia todinha, do Novo, do Velho, todo. Onde puxa para o lado financeiro, aí eles vasculham a Bíblia todinha. Agora, para fazer para a coisa certa, como está escrito aqui, eles não vão pregar, porque se eles sabem, se eles for pregar isso aí, a igreja se esvazia, porque ninguém quer saber de obedecer a Deus. A verdade é essa. Ninguém quer obedecer. Ninguém, porque não quer obedecer. Primeiro, porque o povo já foi criado naquela doutrina, né? Já vem de longe. Aquela doutrina já foi desde da sua meninice, né? Desde a sua mocidade. Ele foi instruído ali naquela doutrina. Foi igual o apóstolo Paulo. Já falei em outro vídeo. Ele, devido a ele ter instruído na lei, né? Que ele era praticante do evangelho da lei. E zeloso, muito zeloso. Por isso Deus escolheu ele e abriu a mente dele, né? Que o que ele achava que ele era ele que estava certo, fazendo certo. E no caso, veja bem como é que é as escrituras. Ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo falou para ele, quando apareceu para ele: por que tu me persegues? Olha aí. Ele achando que estava agradando a Deus. Então tem muita gente, a maioria, pensando que está agradando a Deus. Com o que prega, com o que faz, é dom disso, dom daquilo. Mas tudo fora das escrituras aqui, ó. As escrituras eu já li, já fiz vários vídeos, né? Santa Ceia errado. A maneira como as pessoas... As maneiras como as pessoas se comportam da igreja, que você já está vendo aqui, ó, as mulheres, né? Os dons espirituais, dom de língua, né? Está escrito aqui. Ele fala no outro versículo que não é para proibir eu falar a língua, mas se falar tem que ter uma interpretação, entendeu? Mas se não tiver, que adianta eu estar pregando meia hora ou uma hora em outras línguas, falo 3 palavras normal e falo 20 línguas. Não tem, ele está dizendo aqui, eu li tudinho para vocês verem aqui, ó. Então, amados, vocês leiam mais essas passagens que eu li aqui para vocês verem. Se em alguma parte aqui eu entrei em contradição, é o apóstolo Paulo que diz: ele não permite que a mulher ensine. E mulher, para assumir a liderança, nunca vi isso nas escrituras. Para assumir uma liderança, nunca vi isso nas escrituras. Para ensinar, entendeu? Para tomar a frente, como foi Moisés, né? Que assumiu, né, o povo. Deus nunca chamou mulheres para pastoras. Não existe isso aí na Bíblia, né? Ela é esposa do pastor, e ele diz, e o apóstolo Paulo diz bem claro: ela tem que aprender em silêncio. Se quiser perguntar alguma coisa, pergunte ao seu marido em casa, entendeu? O que diz bem claro aqui. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Deus abençoe a todos. E vocês examinem as escrituras, que é o que está escrito: examinar as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então, abençoado. Deus abençoe a vocês. E eu espero que Deus tenha dado algo para vocês, por benefício das vossas almas. E siga essa palavra aqui, não vá por cabeça de ninguém não, entendeu? Por mais que você tenha sido criado naquela doutrina, desde a sua infância, vá pelas escrituras. Nem que tenha que ir contra todos, entendeu? Nem que tenha... Jesus Cristo foi até expulso do templo. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha o conhecimento verdadeiro, enquanto eles pregavam as coisas, além de não viver o que pregava, né? Além deles não viver o que pregava, ainda tropeçavam em tudo, porque não reconheceram que João Batista era o próprio anjo de Deus e Jesus Cristo era o Filho de Deus. Eles não reconheceram, estão lá até o dia de hoje esperando Jesus Cristo, né? Esperando Elias. Aqui na própria escritura está escrito, não diz que Elias vem primeiro. Jesus Cristo disse: Elias já veio. Falta de conhecimento, falta de buscar a Deus, o verdadeiro conhecimento, com o coração puro diante de Deus, assim, sem ganância, né? Sem ganância, porque se tiver a ganância, Deus já não vai me dar o conhecimento verdadeiro. Então Deus abençoe a todos, até o próximo, se Deus quiser.